Bem, pessoal, boa noite. Eu vou abrir aqui a mesa rapidamente, né? Primeiramente, agradecer a presença de todo mundo que está aqui presencialmente, ao pessoal que está aqui na sala do Meet. A gente está fazendo esse evento no esquema híbrido, né? Que é aquela coisa, a gente tem a gente tem o pessoal online, tem o pessoal aqui no auditório, algo que a gente não fazia há um bom tempo, então eu espero que dê tudo certo, ok? E agora agradecendo muito a participação do Leonardo Moura, né, que dedicou um espaço da sua agenda aqui para vir falar com a gente sobre a pesquisa dele, né, especialmente o assunto que está no livro, que aí está agora no slide, que é como analisar filmes e séries na área do streaming, e a gente vai ter esse bate-papo hoje com ele. E também agradecer ao Marcos Corrêa, que vai fazer a mediação desse debate, né. E aí, depois dessa apresentação toda, a gente vai abrir para o debate e eu e o Marcos vamos ficar aqui gerenciando a questão das perguntas, tanto aqui no chat como aqui no auditório que vocês podem fazer, ok? Então, Marcos, pode conduzir a partir de agora. Obrigado, Dário. Boa noite, gente. Eu quero apresentar o Léo, né? Agradecer ao Leonardo Moura pelo convite. Eu vou chamar de Léo o tempo inteiro, porque Leonardo Moura é ótimo, né? a gente trabalhou juntos, então para mim é complicado falar Leonardo Moura, parece outra pessoa. Automático já sai o Léo. Mas obrigado, Léo, pela presença. Vai ser um bate-papo muito interessante, tenho certeza. Quero falar que foi um sucesso, né, o evento, porque esgotou. Legal. E a gente mandou para várias pessoas. Eu tenho amigos de fora de São Paulo que tentaram se inscrever e não conseguiram, mas vai ficar disponível no YouTube depois também, para quem tiver interesse, né, em assistir a palestra do Léo. Como o Dário falou, o tema, né, da palestra vai ser como analisar filmes e séries na era do streaming, que é o título do livro, do Léo, que lançou em março desse ano, então é um assunto super atual, né, e muito pertinente para esse momento que a gente vive. Apresentando um pouco o Léo, Leonardo Moura é doutorando em Comunicação e Práticas de Consumo, como bolsista na ESPM São Paulo, é mestre em Comunicação Social pela Faculdade Casper Líbero, onde ele também leciona na pós-graduação. O Léo atua como gerente sênior de produtos na Globo, com foco nos gêneros de entretenimento, variedade e infantil. Na atuação dele, liderou mais de 200 projetos construídos em parceria com mais de 170 anunciantes e agências. O Léo é autor do livro Conteúdo de Marca, os Fundamentos e a Prática do Branded Content, que é um livro de 2021, pela Sumos, e que esse livro foi finalista do Prêmio Jabuti 2023 na categoria Economia Criativa. Leonardo também é autor de Como Escrever na Rede, Manual de Conteúdo e Redação para a Internet, que é um livro da Record, de 2002. E também apresentador do podcast Nem Tudo é Merchan. Eu peço para que quem tiver perguntas pode ir colocando no chat durante a apresentação do Léo. E agora eu passo a palavra a ele. Bem-vindo. Valeu, gente. Bem-vindo. Obrigado, Dário. Obrigado, Marquinhos, aí, pelo convite. Super importante quando a gente publica, né, o resultado de pesquisa. Esse livro é um livro que a editora, claro, ela veio da minha pesquisa de mestrado, mas a editora transformou num produto que pudesse ser útil, né, para academia, para pesquisadores, mercado de audiovisual, e para quem quiser também olhar para as séries e entender o que a gente entende do nosso tempo pelo audiovisual. E as séries são esse produto aí, né, que ontem foi muito engraçado, gente, porque ontem me ligou uma jornalista do estado de Minas, a Sumos botou em contato comigo, né, que ela está fazendo uma matéria sobre Succession. Ela queria que eu aportasse também com a visão que eu tenho da série, e eu estava falando um pouco aqui da metodologia, e é isso que eu queria, de certa forma, compartilhar com vocês. O Marquinhos falou um pouquinho de quem eu sou, né? Então eu tenho essa vivência profissional já de muitos anos na Globo, estou na Globo até por acaso agora, aqui no prédio em São Paulo, entrei como estagiário até no Rio de Janeiro, sou carioca, moro em São Paulo, passei por muitas áreas, passei muito tempo até da minha carreira trabalhando com conteúdo para marca, isso me trouxe uma experiência muito grande até. Fiz meu mestrado não sobre isso, né? Meu mestrado foi sobre análise do audiovisual aqui, mas me trouxe muito repertório para entender até melhor o que eu estava fazendo no mercado, e então eu lancei em 2021, a Sumos publicou meu livro, e é um livro que muito legal, que virou uma referência assim, sobre o tema, que tem uma metodologia lá que eu aporto e as pessoas usam, né, que se chama Conteúdo de Marca,
está aí, né, fazendo 2 anos aí desse lançamento. Eu tenho uma atuação também, eu presto consultoria também para algumas produtoras que querem fazer conteúdos para a marca, apresento esse podcast, que foi uma temporada que a gente fez ano passado, que é bem legal, que fala um pouco desse mercado que junto ao audiovisual e anunciante, para poder construir esse tipo de conteúdo. Estudo na SPM, né, faço meu doutorado lá, acabei de ingressar, estou delimitando melhor agora meu objeto de pesquisa. Esse é o meu livro Conteúdo de Marca. Ano passado foi muito legal, que ele foi finalista, foi no top 5 lá da economia criativa, no Jabuti. E esse é o meu novo livro, que eu estou apresentando aqui para vocês, e queria contar aqui sobre do que ele trata, né, e qual seria a relevância nesse contexto nosso atual de mercado e de pesquisa acadêmica. Meu foco é esse, gente. Meu foco é capacitar o mercado, capacitar os profissionais, capacitar as pessoas que querem pesquisar e produzir audiovisual, com foco em também transformar esse audiovisual num produto aí rentável e vendável. Eu acabo prestando esse tipo de consultoria. Esse é o meu site, até onde eu aporto aí meus cursos, onde eu vendo consultoria. Então, quem quiser interesse, pode me procurar lá. Mas falando especificamente desse livro, então, quero convidar vocês a pensarem aqui, né, o que aconteceu há 1 ano atrás, há 1 ano e 2, 3 meses atrás. Acho que todo mundo ficou meio de cabelo em pé quando a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Então, realmente tivemos aí uma guerra declarada, uma guerra que está bem estendida. E eu não sei se vocês puderam assistir a uma série, uma série da BBC, feita entre a BBC e é distribuída pela HBO no mundo inteiro, chamada Years and Years. Essa série, no primeiro episódio dessa série, é uma série de 2019, é uma série que fala sobre o futuro provável e próximo. Acontecia isso. No primeiro episódio, a Rússia invadia a Ucrânia, tá? E aquilo ali acontecia, e tinha um personagem na série que é esse rapaz aqui, que ele é homossexual. Então a Rússia é um regime homofóbico mesmo, persegue homossexuais e proíbe, né? Na série isso aparece também, então eles acabam impondo isso durante seu governo na Ucrânia. Isso aumenta, isso gera uma crise de refugiados enorme, e esse rapaz vai parar no Reino Unido e por lá fica representando essa crise de refugiados. Nessa mesma série, essa moça aqui é até uma atriz cadeirante, ela faz uma personagem cadeirante, uma pessoa fofa, uma mãe até que gosta de ter filhos, independente se ela está casada ou não, ela tem essa vocação para ser mãe. Uma pessoa com bom senso em tudo, fica muito entusiasmada com o discurso da personagem vivida aqui pela Emma Thompson, que ela faz o papel do que a Folha de São Paulo chamou até de uma Bolsonaro de saias, tá? Então esse quadro que ela tem na mão aqui se chama FOC, então que ela não se importa em falar o que ela quer, e ela representava nessa série essa ascensão dessa extrema-direita, que é cativando essas pessoas, né? Que todos nós conhecemos pessoas até que a gente, até de certa forma, por quem a gente nutre bons sentimentos, e de repente essa pessoa ela está muito identificada, acho que o ponto é esse, está identificada com um discurso muito extremista, né? Ainda nessa série também existia lá um contexto de recessão global e do mundo estar se desglobalizando. Isso, de certa forma, também conversava com o que vinha acontecendo já no mundo ali em 2019, onde um pânico de recessão global que a gente está vivendo atualmente derrubava as bolsas, o dólar naquela época já estava fechando acima de 4, isso era super escandaloso para a nossa economia em 2019, e essa desglobalização também aparecia, de certa maneira, em Years and Years. Aí tinha um tweet nessa época que eu até localizei no Twitter do Carlos Merigo. O Carlos Merigo é um publicitário, jornalista, ele é um dos sócios do B9, não sei se vocês conhecem, é um portal muito famoso de podcasts, e foi muito engraçado que a Mônica Bergamo, em 2019, ela tweetou: nossa, disputa com Trump na China desperta pânico de recessão global. Aí ele vai e tuita em cima: isso é muito Years and Years, porque ele estava fazendo uma referência à série, e esse tipo de coisa acontecia bastante na série. Inclusive o Trump tinha sido reeleito na série. E a pergunta que eu faço aqui para a gente, me fiz, né? Nossa, por que o Merigo, né, o Carlos Merigo, ele tuitou isso? E aí convida a gente a pensar um pouco na vida que o jornalista tem, que ele tem como jornalista publicitário, que pode ser
semelhar um pouco à nossa. Então, acho que todo mundo sabe, né, deve conhecer, deve passar por lá, que essa aqui é uma estação de trem, é a Estação da Luz, aqui em São Paulo. Então tá a galera lá, provavelmente, né, poderia ser até uma câmera ao vivo, deveria ter essa imagem agora, o pessoal está esperando aqui o trem chegar para poder voltar para casa, todo mundo no seu celularzinho, olhando alguma coisa ali, já pronto para entrar. Dentro dos vagões de trem, né, as pessoas estão ali, de certa forma, entretidas, concentradas no que elas estão lendo, consumindo ali nos seus celulares. Elas chegam em casa, como todos nós chegamos, também vou para casa, depois daqui do meu dia de trabalho, sento lá no meu sofá e por lá fico. Então, pensando aqui, né, vou voltar aqui um pouquinho, a essa estação de trem, será que ela é muito diferente dessa estação aqui? Isso aqui é uma estação de trem, de mais ou menos 200 anos atrás, né? E nessa estação de trem, as pessoas, mal ou bem, elas faziam as mesmas coisas, assim, elas tinham um dia de trabalho, né? Estava ali mais ou menos né, na primeira metade ali do século XIX, e elas iam para suas fábricas ali, era uma revolução industrial que a gente queria ter, a revolução industrial do vapor, ali a segunda revolução industrial. Elas trabalhavam, e elas voltavam para casa e você tinha uma urbe que crescia, né? Os centros urbanos cresciam. Há 200 anos atrás eles estavam começando a crescer. Londres estava se preparando para ser uma metrópole, Paris também. E essas pessoas elas estavam sendo alfabetizadas em massa, porque elas estavam se tornando força de trabalho numa indústria que empregava. E essa força de trabalho, ela precisava também, além de trabalhar, se entreter, né, e consumir conteúdos para além daquela unidade produtiva que era a fábrica e para além da atividade doméstica. Então, nessa época, gente, surgiram jornais, como a gente conhece hoje, os diários de notícia. Só que esses diários de notícia, rapidamente o empresariado, na época, ele identificou que o que vendia jornal não era a notícia em si, eram as historinhas que tinham no rodapé dos jornais, que eram os folhetins seriados, que eram histórias de ficção, do que a gente chama de histórias folhetinescas, que depois se traduziram em outros avatares aí, que a gente conhece hoje pela novela, pelo próprio romance folhetim, em formato de livro, mas essas histórias seriadas faziam com que todo dia essas pessoas, depois do seu horário de trabalho, elas fossem lá, comprassem um jornalzinho e continuassem lendo aquela historinha para saber o que aconteceria, né, no dia seguinte, e com aquelas retrancas para os próximos dias, e por aí vai. Isso, de certa forma, era muito produtivo para essas empresas que eram grandes publishers aí de notícias. E eu me pergunto, né, e pergunto aqui para a gente pensando junto também, se isso é muito diferente disso aqui, né, e do que a gente viu ali, daquelas pessoas embarcando nos seus trens para voltarem para casa, que somos todos nós, né, entrando num Uber, entrando num trem, ou num aeroporto, num ônibus, olhando ali para os nossos celulares, consumindo ali algum conteúdo, pode ser até de redes sociais, mas eventualmente também abrindo lá o nosso streaming favorito, e consumindo algum conteúdo nesse streaming, e eu faço a pergunta para vocês, qual é o tipo de conteúdo favorito que todos nós consumimos no nosso streaming favorito? Qual o gênero de conteúdo ele é? Né? Rapidamente a gente vai pensar que são ficções, são as séries. O que essas plataformas de streaming elas buscaram, assim como buscaram os empresários lá de 200 anos atrás, donos das empresas jornalísticas que produziam esses jornais em massa? Buscaram ter também blockbusters, trouxe aqui o exemplo de Wandinha, que foi um dos últimos blockbusters aí, talvez o último, né, da Netflix, até onde eu me lembro, assim, da Netflix, porque são grandes motivadores de assinatura, grandes motivadores de consumo. Isso aqui é uma pesquisa até ele é um professor, ele é um consultor até chamado Ivan Shapiro. Ele fez uma pesquisa no mercado americano, foi no final do ano passado, em setembro mais ou menos, perguntou a mais de 2.500 pessoas pelo que elas pagariam se elas tivessem que escolher o que é motivador de assinatura para um streaming. E olha o que apareceu, né? E não é surpreendente também, assim, filmes, né? Scripted TV,
que essa ficção seriada para a TV é o maior motivador. Esportes, docu-séries, né, notícias, reality shows, eu na Globo trabalho tudo aqui, ó, nesses gêneros aqui. São todos complementares a esses grandes motivadores de assinatura, ou seja, essa ficção seriada, assim como era nos jornais, né, em outros meios, também é o que mobiliza as pessoas a consumirem e todos nós a pagarmos pelo nosso streaming. Por que isso acontece, gente? Nós, como seres humanos, São Humberto Eco até, tá? Ele traz muito isso. A gente foi acostumado a ouvir histórias, a nos representarem histórias, né, em torno dessas fogueiras, essas cavernas, essas figuras pictóricas, como está aqui. Isso aqui é da Serra da Capivara, até no Piauí, essa foto é minha. Essa forma de contar a história e criar representações, né, Edgar Morin traz muito isso também, é uma forma que nós, seres humanos, temos como se apropriar dos saberes que nos constituem, e somos constituídos por esses saberes a partir das nossas experiências, e são essas histórias que a gente perpassa para frente. São aquelas histórias, o Humberto Eco fala muito isso, que são enraizadas na nossa infância, que a gente pede para contar, recontar, quem tem filho deve passar muito por isso também. A criança gosta que a gente conte a história, que a gente repita aquela história, que é um pouco daquele arco narrativo daquela historinha, que a gente vê muito presente também na forma como outros publishers contam histórias de ficção hoje em dia. Enfim, quando a gente tem uma ascensão de uma imprensa mundial, o que essa imprensa faz? Ela acaba produzindo essa possibilidade, quem traz muito isso, até a Lúcia Santaella, até trago essa referência da semiótica, ela fala das 7 eras já, né, da cultura, com o livro novo dela, né, Humano. Isso aqui é a 4ª era, assim, né? Ela separa a escrita, uma coisa é escrita, representação pictórica, escrita, mas quando você produz aquilo ali em massa, realmente você está podendo fazer o que era feito aqui em volta de uma fogueira de uma forma bastante massiva. E isso, de certa forma, é fascinante, porque nós, seres humanos, somos movidos a essas histórias. São essas histórias que realmente fazem sentido para a gente consumir, nos geram prazer, nos geram conforto, nos remetem ao passado e nos geram entretenimento. Essas histórias, lógico, naturalmente, elas alcançam novos avatares, né, de folhetinescos. Isso aqui é uma representação de uma novela que foi muito distribuída globalmente, que é uma novela chamada Dallas. Não sei se quantos de vocês aqui, eu era nascido, era criança aqui, se lembram dela ou já ouviram falar. Foi uma novela que foi exibida aqui também no Brasil e era uma das grandes referências na novela, né, em soap opera mundial. Aqui no Brasil a gente acabou tendo uma indústria própria e muito potente, né, nesse sentido, mas a novela nada mais é do que um avatar disso. E quem identificou, se interessou muito por esse universo das ficções seriadas, primeiro em formato de literatura, e eu uso esse autor para analisar isso no audiovisual, é um autor galês, que é esse cara aqui, chamado Raymond Williams. Não sei se vocês já ouviram falar dele, é um autor muito interessante, gente, muito legal. Ele é um autor dos estudos culturais, é muito associado a esse universo dos estudos culturais, uma das grandes referências, foi um dos primeiros autores que lançou um livro sobre a televisão, porque para o Raymond Williams interessava esses produtos que eles não estão assim separados para produtos de alta cultura, altas classes, baixa cultura, baixas classes, classes populares, não. Para o Williams, ele era muito interessado nos produtos que eram consumidos transversalmente, independente de que classe social você fazia, e isso fascinava o autor, e isso, de certa forma, foi deixando ele mais interessado nas narrativas seriadas, sobretudo as do teatro, as da literatura, e por isso as da televisão, porque essas histórias, elas cativavam qualquer tipo de ser humano, né? A gente não tinha essa distinção por classe. E por que cativavam? Porque eram as histórias que traziam essa referência, esse conforto e essa identidade que nos foi gerada desde a criança. E o que essas histórias trazem, né? Aqui trouxe uma foto aqui do Friends, que é uma série que talvez muitos de nós aqui tenhamos visto na adolescência e na infância, e vocês devem ter visto a HBO, quando ela lançou a plataforma de streaming aqui no Brasil e mundialmente, né, o HBO Max, que eles estão mudando de nome agora, há 2 anos atrás, ela fez um reunion, porque ela sabia que um reunion do Friends seria um grande motivador ali para a gente poder comprar assinatura e a gente, de certa forma, ver alguma coisa que a gente consumiu tanto na nossa infância e adolescência, de certa forma, voltando ali nos streamings também. Os Simpsons também, né, que é uma das séries que a gente viu bastante também na infância, hoje largamente distribuído aí na América Latina pelo Star Plus, né, na Disney nos Estados Unidos é pelo Hulu,
também era um dos grandes motivadores também. De certa forma, a gente acaba tendo esse contato de novo com esse conforto. Agora, o que essas séries fazem? Aqui eu trago um exemplo de um produto audiovisual brasileiro, que é Todas as Flores. É um produto também que é distribuído pelo Globoplay, é uma ficção original Globoplay, e ela é uma das plataformas ali de geradoras de assinatura do Globoplay, porque é uma ficção original, e isso, de certa maneira, faz com que aquela plataforma tenha mais apelo, da mesma forma, lembrando como isso acontecia também ali nos folhetins. Essas ficções, através delas, a gente consegue, de certa maneira, entender mais o nosso mundo. E o Raymond Williams, esse aqui é outro blockbuster da Netflix, está indo para a quinta temporada, né? O Stranger Things. E o Raymond Williams, ele aportava muito isso, assim. Então, o que ele tinha identificado ali que era importante e é o que nos interessa aqui? A ficção é o produto principal de consumo de todos nós seres humanos, por todas essas referências que eu trouxe aqui, não só com base em Raymond Williams, mas citando outros autores também que, de certa forma, apontavam isso. E a ficção, gente, diferente de um produto jornalístico, documental, ela serve para a gente apontar um pouco o que a gente pode espelhar desse mundo. Então, em linhas gerais, se eu quiser entender um espírito do tempo, e é isso que o Williams traz, e é isso que a gente pode analisar a partir das séries, eu posso, por um produto de ficção, entender o que ele espelha do momento atual, o que ele traz de residual do passado e o que ele pode estar apontando para o futuro. Um exemplo do que ele pode estar apontando para o futuro, a novela Travessia, que encerrou há pouco tempo, ela trazia muito essa pauta que a TV Globo está colocando aí para circular aí, né, no nosso zeitgeist, no nosso debate, que é a pauta de PCD, né? De certa maneira, a gente precisa ter um olhar mais dedicado e mais cuidadoso para isso, né? Então, isso acontece não só nas séries, mas acontece também nas novelas, acontece nos cinemas também, acontece em todo audiovisual. Acho que vocês devem ter acompanhado também há 2 anos atrás, Nomadland, que foi um dos filmes que ganhou até o Oscar, né? E por que ele ganhou? Porque ele, de certa forma, expunha de uma maneira tão verdadeira a questão desse trabalho precarizado nos Estados Unidos, de pessoas que não têm casa e ficam procurando ir atrás de centros de distribuição de grandes varejistas, como temos no Brasil, como tem lá também, para poder trabalhar nesses centros de distribuição de varejistas por um salário ali, né, com poucos benefícios associados. Então, estava muito exposto, esse era um tema, ainda é muito quente no debate na sociedade norte-americana, e isso foi expresso ali no audiovisual. Então, resumidamente, gente, o que a gente pode identificar das séries hoje com os folhetins no século XIX, né? O auge desses folhetins foi no século XIX, naturalmente, as séries, o auge delas é atual, é nesse momento. A produção, na época, era em massa, em papel, hoje ela é em massa e audiovisual. Os produtores, na época, eram imprensas locais, hoje são estúdios com atuação global, são empresas globais. Antes elas distribuíam localmente, hoje essas empresas distribuem globalmente, então a gente tem uma identidade aí, um zeitgeist que é global, que a gente poderia identificar a partir dessas séries. A condição de recepção, na época, era uma alfabetização, e você ter recursos financeiros para tal. Hoje é uma alfabetização midiática também, esse acesso à antena digital, acesso à banda larga e os recursos financeiros para tal também. E antes a representação da cultura era mais local, nos folhetins, nas histórias desses folhetins. Nas séries, essa representação é mais global. E o que o Williams traz, que eu trago no meu livro? Eu faço esse percurso, né, da contação das histórias e como é que elas foram emergindo, trago um contexto do nosso tempo hoje, do zeitgeist hoje, e aporto o método que eu utilizei ali, né, como apoio teórico-metodológico no meu mestrado, para a gente analisar qualquer produto audiovisual. Eu faço análise no livro de Years and Years, a partir de tudo que eu apresento ali, e faço análise do filme Marighella também, né, porque o filme Marighella causou esse alvoroço todo quando ele foi lançado em 2021. Mas o Raymond Williams, ele fazia o seguinte, ele identificava em qualquer produto de arte, né, produto artístico, produto aí presente na indústria cultural, você poderia ter elementos do tempo que ele entendia como dominantes, residuais e emergentes. O que é isso? Rapidamente, aqui para a gente pensar, né? Do Raymond Williams em 1 minuto. Assim. O dominante é o que está presente no nosso tempo. Ele está muito assim na prática de nós como indivíduos e na vivência das pessoas e, de certa forma, institucionalizado. Tá? Então, o dominante ele está, dessa maneira, já presente nas instituições, além da prática. O residual,
em geral, ele está em conflito, em geral não, ele sempre está em conflito com o dominante. Atenção para essa palavra conflito, ele remete ao passado, ele é algo do passado, mas está em conflito com o que é dominante, com o que está em presente. Então ele não está, de certa forma, institucionalizado, ele está lutando para voltar. E o emergente, ele também está em conflito, ele é alternante ao dominante. É algo que é diferente do que a gente tem, ele é alternativo, ele conflita e aponta para frente. O residual e emergente, gente, eles diferem do arcaico, que é um negócio que ficou para trás, e do novo, que é uma evolução natural das coisas. Então, para qualquer produto que a gente queira analisar, com base nessa metodologia do Williams, se chama estrutura de sentimentos, a gente pode analisar dessa maneira, entendendo, então, o que está acontecendo no mundo, o que é dominante, o que é residual, que aparece, que é algo que remete ao passado, e o que é emergente. Isso traz até um certo exercício, assim, do que está sendo posto na nossa sociedade como futurologia, né? Como coisas do passado. Assim. Então, um exemplo até super claro de elemento residual foi a invasão que a gente teve dos atos golpistas no dia 8 de janeiro desse ano, que era essa coisa, esse residual que estava ali lutando para se tornar dominante, algo que veio do passado, né? Foi muito ressuscitado ali no mundo inteiro, no Brasil, sobretudo nos últimos 4 anos, e estava ali tentando se institucionalizar, e felizmente isso foi demovido. É isso que eu trago, né? Então, isso serve aqui para a gente poder analisar qualquer produto audiovisual. Faço essa aplicação aqui no livro, trago essa ferramenta para quem for fazer análise de filmes e séries, e é importante que essa análise de filmes e séries, vocês vão ver lá no meu livro, que ela vai sempre conjugar um autor que possa embasar a nossa análise do audiovisual, e vocês vão sempre ter que escolher um autor para embasar o que vocês estão analisando, e os fatos do jornalismo mesmo, verdadeiro. Esse cruzamento é o que embasa essa análise, e vocês vão ver que vocês podem entender, então, quais são os elementos presentes, que em geral são os mais fáceis para a gente ler, os de futuro, tá? E os de passado ali, fora do senso comum, que é o que nos interessa. Bom, vou parar por aqui, então, para poder responder as perguntas, e obrigado. Obrigado, Léo. É muito interessante te ouvir, porque enquanto eu te ouvi, eu lembrei de uma coisa que está até no teu livro também, que acho que é o subtítulo de um dos capítulos, que isso é muito Black Mirror. Sim. E é uma frase que a gente ouve com muita recorrência, né? Assim, na sociedade que a gente vive, com a distribuição de aplicativos e o uso dessas ferramentas todas. Eu acho que a gente não tem nenhuma pergunta aqui do chat. Dário, se tiver alguma pergunta do auditório, você me avisa. Só levantou a mão. Uma pessoa, Lucas, aqui. Então, eu vou passar a palavra ao Lucas. Acredito que seja uma pergunta. Lucas, você me ouve? Lucas? Será que ele levantou a mão sem querer? Tá falando por texto ali. Uma dúvida em relação ao evento. Eu esperava que o mesmo acontecesse no sábado, acabei sendo notificado hoje. Eu vi que o evento aconteceu hoje. Na verdade, não, vou te responder, tá? O evento é hoje, está acontecendo agora, não é no sábado. Mas se você tiver alguma dificuldade, esse evento vai ficar gravado também e ser disponibilizado no YouTube. Então, acho que é isso. Ok? Bom, então, eu vou começar do começo, tá, Léo? Até de uma coisa que você comentou, que me lembrou de uma coisa pessoal que aconteceu comigo. Eu tenho uma afilhada de 7 anos de idade, que é uma menina super ativa, assim, super letrada digitalmente, porque todas as crianças hoje em dia são, né? Mas ela mora fora, ela mora em Portugal, e aí eu estive com ela faz umas 2 semanas, e fazia mais ou menos 1 ano que eu não encontrava com ela. E quando eu fui dormir na casa dela um dia, e a gente é muito próximo, ela falou assim: tio, você pode contar uma história da sua vida para eu dormir? E eu falei: uau, Nono, tá bom, eu conto. Eu falei: o que eu conto para essa criança, né? Mas eu linkei isso com o que você fala no começo do livro, que você falou para a gente também aqui, que é sobre essa necessidade nossa de contar histórias, de ouvir histórias,
e de que forma que isso ainda faz parte do imaginário, né, do imaginário coletivo e humano. E a partir disso eu queria te perguntar o que você imagina que diante dessa sociedade que, mesmo com todos os apps e todas as coisas que acontecem de novidade, a gente ainda se volta para essa contação de histórias, que é uma coisa que acontece desde que o mundo é mundo. Mais especificamente para... Acho que a gente tem um público aqui de bastante gente de audiovisual ou pessoas relacionadas a pessoas que produzem conteúdo, né? Queria te perguntar quais são os principais... Como você vê os principais desafios para esse público contador de histórias audiovisuais, né, nesse momento que a gente vive, e também se você vê pontos facilitadores, digamos assim, né? Ao mesmo tempo que tem desafios, devem haver também pontos que ajudem a contar essas histórias nos dias que a gente vive. Assim, o audiovisual, a história, antes de chegar no audiovisual, as histórias em geral, né, a ficção, ela é muito carregada de mitos e de mitologias. O Barthes, ele traz muito essa visão, né, de que a ficção, ela incorpora tantos saberes, né, da humanidade ali já representados, que acaba que são saberes preferenciais por nós, porque eles não são específicos, né? Essa cultura da especificação dos saberes e da ciência é uma cultura relativamente nova, aí, né? Tem de 150 anos, 200 a 150 anos para cá. Então, as histórias, elas sempre ocuparam esse lugar. Além disso, elas remetem a esse universo aí de fantasia, que a gente quer, de certa forma, imaginar e aspiracionar para estar, e isso tem um arco narrativo que se repete, que é um pouco do que, né, sua sobrinha, né, sua filhada, ela quis aí que você... Então, não interessa muito a história. Então, até aqui a gente já faz um pulo aqui para o audiovisual e até para o contexto de mercado. Em geral, você tem um arco narrativo que qualquer bom manual de roteiro, ele traz isso. Você vai ter lá um conflito, você vai atravessar esse conflito, de certa forma, com as ferramentas que é o jeito de funcionar que esse personagem tem, ele vai ver que não vai dar certo, e de certa forma ali ele tem um final positivo ou negativo a partir daí. Legal. Quando você faz isso, né, então vamos pensar de novo assim, tem um conjunto de saberes que estão agregados numa série de mitologias que só a ficção é capaz de dar. Lembrando que a verdade verdadeira, ela é concreta, ela é rígida. Claro que ela é importante, a gente consome, né? Mas a gente quer uma boa história ali para a gente poder relaxar, fantasiar, ou imaginar, nossa, ficar de cabelo em pé, poderia ter sido comigo, não é comigo. Quando você leva isso para o audiovisual, aí você já tem um potencial de contar essas histórias que ele é muito maior do que do meio impresso. Você está juntando som, você está juntando imagem. Então, assim, gente, é um mundo sem volta. A gente vê isso na prática, qualquer um de vocês deve ter rede social. Você postar uma foto, postar um vídeo, né? Por isso que as plataformas de vídeo elas são tão grandes, o TikTok é o que é, gera muito engajamento, principalmente quando são seres humanos, porque você ali está transmitindo, né, uma emulação, e tem várias ciências que podem somar camada de explicação para isso, que isso é muito fascinante, você se identifica de uma forma muito mais rápida. Então, o audiovisual ele acaba funcionando dessa maneira. O audiovisual, então, ficcional, ele é um produto chave para as empresas, porque ele tem toda essa capacidade, tem todo esse valor que o consumidor dá para ele, por tudo isso que a gente está vendo aqui, né, academicamente, né, trouxe algumas referências aqui, trouxe uma delas que é a que eu uso, o autor que eu uso, que é o Raymond Williams. Ele tem essa importância para o mercado atualmente, que é o das plataformas, como teve também para a TV aberta, para o rádio e para os impressos há 200 anos atrás, porque ele entrega tudo isso, né? Ele entrega tudo, como a gente diz hoje em dia, né? De uma forma muito mais fácil e muito mais prazerosa, né? Ou uma experiência muito mais interessante de se consumir. Eu queria abordar um ponto que eu acho que para todo mundo que trabalha não só com audiovisual, mas com comunicação, e, enfim, para todo mundo, até para quem não está nessa área também, que foi essa grande mudança e os impactos que a pandemia trouxe, né? Para essa expansão, especificamente agora falando do streaming, né? Que foi acelerada aí por esse isolamento social, né? Pelo fato de as pessoas, enfim, quem podia naquele momento estar em casa por conta da pandemia de Covid,
E até no seu livro você traz um pouco dessa mudança do que houve em relação à Globoplay, né? A plataforma Globoplay, que até então, até aquele momento, era uma espécie de catálogo de séries e novelas, né? E que a partir da pandemia passou a oferecer para o público assinante essa possibilidade de ver nessa mesma plataforma no Globoplay a programação ao vivo também dos canais pagos, né? Sim. Outras plataformas também foram potencializadas nesse momento, né? Então a gente viveu essa aceleração mesmo de um processo que provavelmente iria acontecer num tempo maior, de talvez 2, 3, 5 anos, mas que sofreu um boom por conta desse isolamento social. Eu queria te ouvir em relação ao que você poderia destacar como os principais impactos que a pandemia trouxe para essa aceleração desses processos, acho que nos dois contextos até, né? Num contexto maior, no contexto global, e também no nosso contexto, assim, no contexto brasileiro. Esse processo, como você colocou, ele é acelerado pela pandemia, mas antes de chegar na pandemia, ele é disruptado por um player de mercado que é a Netflix. Então, como qualquer empresa com essa cultura do Vale do Silício, né, que tem essa forma de agir que você acaba interferindo em lógicas de produção usuais ou estabelecidas ou estruturais ou já legisladas, essas empresas, em geral, foi assim com a Uber, foi assim com o iFood, né? O iFood é uma empresa brasileira, mas assim, né, uma atuação muito parecida com qualquer empresa de fora, já com esse pensamento. A Netflix, qual é o ecossistema do Vale do Silício, gente? Você tem uma ideia, que é uma ideia que pode ser um big business. Então, você tem investidores que vão colocando dinheiro naquilo, colocando dinheiro, as ações vão subindo, e em algum momento você vai ter um payback interessante para aquelas ações. Então, assim, o dinheiro da Netflix, ele foi por muito tempo infinito, e aquilo ali, de certa forma, cresceu, tem uma penetração absurda nos principais mercados do mundo, entre eles o Brasil. A penetração aqui, são dados da Cantar Ibope, é de 70% das pessoas têm acesso e consomem a Netflix. É muito, muito, muito alto, tá? Isso, todas as classes, desculpa, isso é classes A, B e C, tá? Todas as classes não, desculpa, é classes A, B e C aqui no Brasil. O que acontece? Então, de certa forma, o mercado, ainda que a Netflix não estivesse dando lucro ali na pandemia, se não me engano, foi ali, o primeiro lucro da Netflix foi no quarto trimestre de 2020, tá? Tem que jogar no Google aqui para ver. Não estou certo o que eu estou falando, mas era mais ou menos isso. Até ali, esse mercado que ele estava estabelecido em players, né, tradicionais de TV, na TV por assinatura, ele foi assim, nossa, então agora, né, assim como aconteceu com os táxis, com a entrada do Uber, né, com outras formas de delivery, quando entrou o iFood, por aí vai, ou com varejo, quando entra um player como a Amazon, preciso então mudar, né, pivotar meu negócio para o direct to consumer, para direto para o consumidor. E todos os estúdios, né, que antes licenciavam, distribuíam isso, ou tinham seus canais de TV, eles passaram a construir as plataformas que nós hoje consumimos. Então, esse movimento é startado pela Netflix, como é startado em diferentes setores, que não são exatamente os nossos aqui, né, ou do audiovisual, e aquilo ali, de certa forma, o mercado ele vai indo atrás e tem investidores que vão colocando dinheiro. Em algum momento, aquele dinheiro ele precisa voltar para o investidor, a Netflix já entrega isso. Muitos mercados e muitos players que estavam estabelecidos no mercado convencional ainda não tiveram um retorno como gostariam de ter, estão aí lutando para isso. O que a pandemia faz? A pandemia, ela insere, e acho que é isso que eu falo bastante ali no início do meu livro, ela insere um elemento que é como se fosse mais uma camada de promessa de que esse mercado vai crescer rápido, porque as pessoas estavam trancadas em casa, todos nós, que podíamos estar em casa, ficamos em casa, de certa maneira, e aumentou-se muito o consumo de audiovisual, gente, mas assim, não é só do streaming não, de tudo, tá? TV para assinatura, streaming, o YouTube chegou a 100 milhões de usuários únicos no Brasil em 2020, depois ele nem repetiu mais esse número, foi assim, tudo cresceu muito, porque era o que a gente, de certa forma, tinha como entretenimento, tá? E aquilo ali trouxe essa camada de, putz, agora a pandemia era como se tivesse dado mais um empurrãozinho para aquilo ali aconteceu.
nem tudo decolou, como nós imaginávamos. Todo o mercado de audiovisual, do streaming hoje, ele está tentando, no mundo inteiro, tá? Está acontecendo ao mesmo momento, nenhum mercado chegou lá. No mundo inteiro está acontecendo a mesma coisa. A gente está tentando entender qual o melhor modelo de negócio para esse mercado, inclusive no Brasil. Você tem outros players locais, né, como a Globoplay, em mercados grandes, como a Índia, como na Holanda, tem um player até muito relevante, mas também estão tentando se entender ali, modelos de negócio que podem se pagar. A pandemia ela trouxe isso, mas ela trouxe, e depois ela, de certa forma, hoje a gente vive um pouco da desilusão disso, né? Todas as empresas, né, as empresas de tecnologia, inclusive, elas estão demitindo, enxugando suas folhas, fazendo um movimento que a gente chama de flattening no mercado. Você tem menos camadas de liderança, cargos altos são cortados, porque o saldo até de muitas dessas empresas, vocês podem pesquisar, joga no Google, vocês vão achar muito artigo sobre isso, ele ainda é positivo. Então, se contratou muito porque se tinha uma ideia de que ele ia crescer. Não se cresceu tanto, tá? Se desliga, ainda tem um saldo relativamente positivo de pessoas empregadas, sobretudo nas tech, mas não aconteceu, como a gente imaginaria. Outros negócios não aconteceram, como o metaverso, né? Foi um buzz, mas não rolou ainda, né? Então a pandemia ela deu mais uma carga de promessa de que esse negócio viraria antes do que a gente gostaria, entendeu? Mas esse negócio ele é plantado muito antes até, né? 2015 foi muito forte no Brasil, mas a Netflix tem mais de 20 anos, não era o que era, e no Brasil eles entraram em 2012, se eu não me engano. Eu vou pegar uma pergunta aqui da Bruna Santos, que ela faz uma pergunta. Ela pergunta o seguinte: pensando no presente e no futuro, qual o impacto a AI terá na criação e consumo de conteúdos de comunicação e audiovisual? Aí eu penso o seguinte também, quem perguntou, Bruna? Bruna Santos. Bruna, porque eu vou usar o Raymond Williams também. Então, o que a gente tem hoje de... O que o chat GPT faz, gente? Que a gente está falando tanto do chat GPT. E a gente pode olhar isso até pelo próprio audiovisual, né? Que a gente vai vendo algumas fórmulas que elas vão se repetindo, e essas fórmulas elas geram até... A gente tem os blockbusters, que a gente está cansado de ver no cinema, muitos deles se repetem, né? É um pouco chato. A gente vê esses manuais também de repetição de fórmulas de sucesso, eles vão muito para as novelas, vão para os manuais de roteiro, vão para manuais de grupos de mídia gigantes também, como Warner Discovery. Então tem uma fórmula de fazer bolo ali que é interessante. O que o Raymond Williams faz? Isso tem a ver com a nossa capacidade humana de produzir conteúdo e gerar essa diferenciação. Ele coloca que alguns produtos audiovisuais, eles têm uma camada que a gente poderia classificá-las como produtos de arte até. Esquece alta arte, essa discussão não cabe, né? Nem aqui, nem para o Williams, ele não acredita nisso. O que ele chama de arte, que é o que nos interessa? A arte, ela está sempre apontando para alguma coisa que está ali como ascendente. Ela é sempre alternativa ao que a gente tem hoje, tá? Alternativa, lembrando que ela é alternativa ao dominante, ela não é o que emerge, não é um novo iPhone, né? Não é ChatGPT, ela é uma outra coisa, que ela é alternativa ao que a gente tem. Então é importante pensar no que a gente tem hoje, o que eu posso gerar de alternativa. Se você consegue contar uma história que ela gera essa identidade alternativa ao que a gente tem, e o que a gente possa muito fortemente se identificar, ela acaba ocupando essa esfera de arte. E isso não vai vir da inteligência artificial. O ser humano, ele pensa, porque ele pensa a partir de subjetividade. A inteligência artificial ela não pensa. O ChatGPT, ele não pensa, ele executa pensamentos. Mas esses pensamentos já foram programados antes. O pensar, gente, vem da subjetividade. E vem disso, eu posso formular uma outra coisa que é alternativa ao meu presente. E é isso que a gente pode dar. Levando, isso vale para as artes em geral, né, para qualquer arte, por isso que é tão importante investir em cultura, levando para o audiovisual, e é por isso que o audiovisual ele precisa de uma camada de investimento, que não é uma camada produtivista, tá, de qualquer empresa que seja, e os fundos setoriais eles estão aí para isso, para que a gente possa apontar isso para frente. Se isso cola e é consumido pela massa, que é algo que o Williams acredita, né, como bom pós-marxista, eu também acredito, fica muito mais interessante.
porque aquilo ali acaba tomando um espaço também de fala, né, de a gente comentar, de achar super interessante. Ontem, vou lembrar de novo, que essa moça me ligou ontem lá do estado de Minas, falar de Succession, não sei se alguém está vendo, por que Succession ou por que Game of Thrones, né, foi muito interessante, né, a HBO ela sempre ocupou muito bem esse lugar, assim, porque está fora do escopo tradicional, assim, do que a gente pode assistir. E é isso que a gente pode aportar como diferencial humano no que a gente faz. Succession eu não tô vendo, mas tô com vontade de ver, né? Porque tá todo mundo. E isso é uma coisa das séries, né? Porque se você não assiste e as pessoas comentam, eu falo, nossa, eu preciso ver porque eu tô de fora dessa bolha. Ainda mais nesse contexto de tanto produto audiovisual. Se tem uma que está sendo mais falada, fica de olho. É bem isso. Né? A gente trabalha com isso, fala, preciso ver. Ó, a Nayá levantou a mão aqui. Nayá. Oiê. Bom, Leonardo, como eu já te falei, né, eu sou a Nayá, sou do Grupo Gêmeos, então bem-vindo aí ao Obrigado, Nayá. nossos eventos, gostei muito também, parabéns. Eu queria que você falasse um pouquinho daqueles itens que você levanta, né, relato de apresentação, espacialidade, temas e figuras. Eu sou semioticista, vejo temas e figuras, relatos de apresentação, já vou, né, é semiótica, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que você elaborou esses itens, que é muito importante, né, para a análise dos objetos, sim, né? Sim. Isso nem fui eu que elaborei, não. Isso eu peguei na Ana Maria Balog, né, que ela é da USP, e ela fala desses espaços heterotópicos, paratópicos, na construção de um roteiro. Então, o que eu até trago muito assim, não é um livro de produção de roteiro, ele é um livro da gente enxergar o mundo pelo audiovisual. A gente pode até produzir esse mundo que a gente quer enxergar pelo audiovisual. E o que ela vai colocando ali? Quando a gente pensa nessa estrutura, de onde vai acontecer essa história que vai ser protagonizada por um ou mais protagonistas, a gente precisa pensar nesse espaço, e esse espaço ele precisa ter elementos que, de certa forma, eu possa identificar, e eles conjuguem ali com os meus. Esses elementos, eles podem estar, assim, no meu campo semiótico, assim, né, serem elementos do tempo, dos espaços das cidades, geográficos, onde eu possa, de certa forma, conectar com a minha realidade. Vou dar um exemplo, por que eu acho Years and Years tão interessante, assim, porque, eu não sei alguém assistiu, gente, de vocês aqui, então, ela tem muitas coisas desse futuro, ela não é uma distopia, como é Black Mirror, né? Ela tem elementos que são muito plausíveis da gente identificar e são elementos muito familiarizados com o que a gente tem. Tem uma série também que não é tão boa como Years and Years, aliás, bem distante, mas é muito interessante, que está agora disponível no Apple TV Plus, chamada Extrapolations. Gente, para quem gosta de pensar o futuro, e até é legal para a gente analisar do ponto de vista da semiótica, porque o que a gente vê ali, ele conecta muito com o que a gente, de certa forma, não exatamente pensou, mas já está circulando aí na nossa semiosfera, nesse campo semiótico, e essa série ela vai lá e ela dá uma plasticidade para uma coisa que dá até um pouco de medo. Vou te falar uma das cenas que mais me impressionou nessa série, foi uma família que mora em Miami. Miami é uma das primeiras grandes cidades economicamente ativas que vai ser atingidas pelo aumento do nível da água do mar, tá? Durante esse derretimento das calotas polares, deve acontecer entre 2040 e 2050, então Miami, muitas cidades vão ter isso. Miami está ali na linha de frente do que vai acontecer. E tem uma cena onde eles vão para uma sinagoga e você reconhece, então, nossa, é uma sinagoga, eles não têm nada disruptivo, de pessoas usando roupas futuristas, nada disso, é tudo muito possível da gente ver, né? Tem vários elementos que são pontuais do futuro, e as pessoas elas estão com assim, com 2 dedos de água, assim, na sinagoga, e estavam muito habituadas em sair de botas, de galocha mesmo, assim, galocha como a gente tem hoje em dia, né? Então você vê outros elementos que a gente identifica, assim, da forma deles abrirem as portas, de atender um telefone, são produtos que já até existem, eles não estão comercializados, isso aparece ali na série, é muito legal. Mas esses outros elementos, acho que essa é uma força do audiovisual, eles tangibilizam melhor o que é esse aquecimento global. Tem várias coisas legais nessa série, as histórias nem são tão interessantes, mas do ponto de vista visual, ela é muito interessante de ser consumida, porque ela traz essas referências, né, da cidade,
do local, dos objetos da casa, mas já apontando para os problemas que muito provavelmente a gente vai ainda em vida ver. Obrigada. É muito interessante, né, quando a gente consegue ver o que a gente está vivendo, de certa forma, nesses produtos, né, audiovisuais ficcionais, assim. Years and Years eu fiquei algumas vezes assustado, assim, com certas cenas, com a própria assistente virtual ali, que está presente, né, muito presente na narrativa. Vou voltar aqui para o chat, que tem mais perguntas. A Bruna Santos pergunta o seguinte: aproveitando a fala sobre Netflix, com a divulgação essa semana sobre a cobrança ED para uso fora do núcleo familiar, qual provável consequência... Bom, vamos ver se você sabe responder, tá? Vamos ver. Qual provável consequências para a Netflix no Brasil, tendo em vista que muitos usuários estão mostrando resistência sobre a mudança e ameaçando cancelar suas assinaturas? Eu acho que isso aí vai ser uma gestão de crise, assim, eles vão avançar, eles têm força e relevância para isso. Eles vão avançar nisso e isso vai abrir frente para outros players também cobrarem, porque é algo que o mercado está discutindo, gente. A gente saiu de um mercado que era um mercado estabelecido de canais pagos, né? De você faturar $100 por domicílio e cada episódio de grandes séries, custar $1 milhão. Gente, hoje é um mercado mundial que você $10 por domicílio em senhas compartilhadas e episódios a $10 milhões. Não fica de pé isso. A gente vai... É o que a gente, assim, muito entendeu, é o que a gente está vendo na Netflix, gente. Alguém viu alguma coisa uau ultimamente na Netflix? É sempre uma comédia romântica, feita em algum lugar do mundo, com um roteiro muito parecido com outras produções que eles já fizeram. É o que está dando para eles fazerem, assim. Então, não que estamos aqui dando as mãos sobre a Netflix, não é exatamente sobre isso, assim, mas eles precisam rever a forma de faturar e isso vai, na verdade, mobilizar todo o mercado de streaming, tá? E eles vão puxar isso, porque eles são os líderes. Isso vai se ajustar, mas isso vai acontecer. Cláudia, tal. Oi, é só para fazer um comentário em cima desse teu comentário, Leonardo, que a gente vê um pouco dessa aproximação das plataformas com as TVs abertas, né? Assim, no fato de... Queria que você comentasse um pouco isso, assim, que é o que parece que acontece nesse momento, que é a tentativa de ter... É tentativa não, mas o fato de ter anúncios, né, de ter publicidade, o fato de transmitir eventos esportivos, de produzir novelas. Então, de que maneira isso está se aproximando muito da TV aberta e desse território muito seguro, né, que é a TV aberta já, né, tão consolidada como é. Porque assim, os gêneros consumidos, né, por nós, né, como consumidores, eles são os mesmos, né? O que muda muito é a forma de distribuição. O que marca a distribuição do streaming com a TV aberta? A TV aberta é broadcast, quanto mais gente, melhor, né? Então tem uma grade muito estruturada para cada horário do dia, isso vale para o mundo inteiro, assim. Você poder abarcar o maior número de pessoas possível, isso vai para os gêneros que ela escolhe oferecer e a forma como ela escolhe entregar também esses gêneros, né? Temas é o que a gente chama assim, de fronteiriços, são mais difíceis de estar na TV aberta. Na TV fechada, a TV fechada, ela tem ela já flerta mais com esses temas, só que ela tem uma linearidade também na condução que ela se repete enquanto fórmula, porque ela acerta e vai repetindo aquilo ali. Então, essa é a lógica linear, uma lógica linear de produção que obedece uma lógica linear de exibição. O streaming, ele vai oferecer os mesmos gêneros em geral, né? Então você vai ter plataformas que vão querer cobrir tudo, outras plataformas nem tanto, toda plataforma vai ter que ter um blockbuster, né, de ficção, toda plataforma é obcecada por isso, do Globoplay, Netflix, Disney, Star, HBO, todas, Apple, né, Ted Lasso na Apple, acharam, Stranger Things na Netflix, acharam, né, eles vão achando isso, vão repetindo exaustivamente. Esses blockbusters e outros gêneros explorados no streaming, eles são mais fronteiriços. Então, a gente tinha muito... Acho que eu falo isso no livro até, de uma pesquisa lá chamada... qual o nome, gente? Aqui da Globo, que a gente fez com a NBC. Que a gente reeditou agora é chamado Eu em Séries. Paixão por Séries.
Aí eu pego lá, eu comparo as fases do folhetim com as fases dessa pesquisa. E teve uma fala, eu lembro em 2018, eu estava discutindo isso, uma fala de um diretor, da época era diretor de um canal chamado Universal TV, aqui no Brasil. Esse canal é uma Venture, é uma sociedade da Globo com a NBCU americana. Esse canal aqui no Brasil, na TV por assinatura, ele passa séries que vão ao ar na TV aberta americana. E ele falava isso, nossa, as séries que eu tenho aqui, né? Chicago Fire, Chicago PD, House, Law and Order, elas são assim, são legais, mas elas obedecem a uma lógica da TV aberta que não é uma lógica fronteiriça. Então, assim, você não vai ter o detetive de Law and Order, de Chicago Fire, né? Vai ser uma mãe alcoólatra que se culpa o dia inteiro porque está obcecada pelo trabalho, né? Ela é uma detetive e não dá conta dos filhos em casa que estão querendo morar com os pais. Isso é um tema que não cabe na TV aberta, isso é um tema que também não vai muito para a TV por assinatura, mas isso é muito pertinente para o streaming, entendeu? O streaming, estou dando um exemplo da ficção, tá, gente? Mas isso vale, por exemplo, para um reality de culinária. Vocês já devem ter visto na Netflix, você tem bolos hiperrealistas, você tem cozinha, acho que é Cozinha 420, que ficou a tradução no Brasil, cozinhando com maconha. Isso não vai para a TV por assinatura, não vai para a TV aberta, mas isso acontece no streaming. Então, a lógica do streaming para o esporte é menos isso. Tá? O esporte tem uma briga por direitos esportivos, eles estão todos diluídos hoje. É Amazônia, para o consumidor que gosta de esporte, ficou um inferno a vida, que eu sei, que a gente sabe muito isso em pesquisa. A gente estava concentrado no Sport TV, né? Agora tem isso. Mas para os outros gêneros, eles ficam vão trabalhando com essa fronteira, entendeu? É interessante até do ponto de vista estético. Obrigada, Léo. Desculpa, Cláudio, você quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer mesmo. Obrigada. Obrigado. Eu vou voltar aqui no chat. É mais um comentário, na verdade, não é bem uma pergunta, do Alisson Lauro. Ele fala o seguinte: acho engraçado essa transição da Netflix, pois no começo era uma marca que evocava qualidade, igual a marca HBO hoje. Principalmente com títulos tipo House of Cards e Orange is the New Black. Hoje em dia, na internet pelo menos, é usada como parâmetro do que não fazer. Isso ele está falando da Netflix, né? Né? Virou uma indústria de massa, ela entendeu lá as fórmulas que são rentáveis. Eu entendo que... É o Alisson, né, que comentou, sim, né? Sim, eu entendo que ela vai seguir buscando esses blockbusters, assim, mas eu entendo que ela precisa gerar caixa, tá? Para poder manter o lucro que ela já consegue pagar para os seus acionistas, assim. Então, vai ser interessante ver isso. Eu estou super curioso para ver o que vai acontecer agora no mercado, sabe? Mas ela vai fazer isso, assim, mas eu não acho que ela vai deixar de... É que realmente, assim, né, ela deu essa é a percepção nossa, né, como consumidor, assim, talvez aqui nesse meio aqui, que é entre nós, aqui, né, que é mais crítico, ela deu uma barrigada, né, qual foi o último... Tem agora o Treta, né, o Bife lá, mais falado um pouquinho, né, mas não sei, ano passado ainda teve Round 6, rolou também. Aí Stranger Things já está começando a cansar, né? Eles dividiram por ciclos lá, né? De prestação de contas de acionista, lançaram 2 episódios depois, assim. Tem todos esses macetes, tá, gente, do mercado, assim. Eles vão fazendo isso. Tá? Eu acho que desses conteúdos mais novos, o Treta foi o conteúdo mais diferente, assim, né? Mais faladinho, assim. Menos dessa fórmula que a gente está mais habituado a ver, assim, pelo menos para mim foi o que chamou mais atenção. Vamos lá, uma pergunta do Rodrigo Reis. Ele pergunta como você enxerga o crescimento de filmes interativos oferecidos por serviços de streaming, como o filme do Black Mirror. Tem outra série da Netflix também, que o público que escolhe por qual episódio começar. Essas produções fora do padrão, eles chamam entre aspas, né, vão se tornar cada vez mais comuns? Não me parece, né? Porque eu só lembro... Essa série eu nem sei. O filme eu vi, achei super interessante até. O filme super bizarro até, né? Dá um pouco de medo Netflix. Netflix Black Mirror, né? Era meio esquisito. Mas eu não vejo como não vi isso acontecer mais, né? Então, para virar uma tendência, gente, para uma expressão se tornar uma tendência, ela tem que
ela tem que se acontecer mais vezes, né? Então, de novo, até pode ser enquanto formato, algo novo ali, né? Que apareceu, mas aquilo precisa acontecer mais, está mais incorporado. Então, não sei se... dá um pouco de preguiça, né? Ficar também escolhendo o tempo inteiro, né? Não sei se é exatamente o que a gente quer como consumidor, sabe? A gente, principalmente na tela grande, isso a gente sabe até. A gente quer mais, uma experiência mais relaxada, né? E não quer dizer que não tenha sido interessante até esse formato, mas eu não acho que ele tem grandes futuros, não. Até porque é mais caro também de produzir, né? Vamos aqui para a pergunta da Paloma. Ela pergunta o seguinte: a Netflix acabou pegando mais coisa para produzir do que aguenta. Vamos começar do começo. A Netflix acabou pegando mais coisa para produzir do que aguenta para produzir, bancar e divulgar. Consequentemente, a qualidade caiu. Enquanto isso, a HBO continuou com pouco, mas com qualidade. Aí acaba sendo um ponto de preferência. Acaba sendo um ponto de preferência do consumidor? É a pergunta dela, na verdade. Assim, porque assim, isso é muito, eu acho que é uma percepção, Paloma, e isso que é super importante da gente sempre pesquisar, seja no mercado, seja na academia, acho que é uma percepção nossa aqui, de uma audiência que é mais crítica, né? Nós aqui, nessa turma, que trabalha com isso, pesquisa isso, né? Somos universitários, somos acadêmicos, mas a Netflix, eu concordo com você, assim, ela realmente está fazendo muita coisa, ela está mais preocupada com volume do que com o que a gente pode chamar de qualidade, ou com uma coisa que possa expressar, né, uma estética diferente, possa se destacar aí. Ela está preocupada com o volume, até porque ela precisa manter esse volume de lançamento para manter a assinatura ativa, né? Senão, o que os outros streamers sofrem muito? A gente assina, às vezes desassina, espera 2 meses, assina de novo. A HBO, ela tem um outro desafio. A HBO está com um desafio, a Warner, né? Warner Discovery, que é o nome do grupo, agora que tem a marca HBO, essa marca vai deixar de existir, até a HBO Max vai virar só Max. Ela tem outros desafios, que ela precisa escalar, e ela precisa ser altamente rentável. Então, o próprio Max, a plataforma, já está aportando lá os conteúdos da Discovery, que são conteúdos factuais, né, documentários também, revistas eletrônicas, não são geradores de assinatura, e a HBO ela vai ficar ali para gerar assinatura. Não sei até que ponto eles vão conseguir manter a qualidade, mas, em geral, o que ela está fazendo? A HBO, isso serve para os grandes produtos, grandes hits da plataforma. Acabou essa coisa de liberar sexta-feira para maratonar, né? É mais difícil. Agora é um episódio por semana, você ficar ali fiel, bonitinho, e tem que acabar uma série relevante, eles vão emendar outra. Vai acabar Succession, agora acho que é o último episódio nesse domingo. Vai acabar Succession, aí vai entrar vão entrar 2 séries importantes, talvez eles não tenham clareza da força. Just Like That, que é a continuação de Sex and the City, e vai entrar uma outra chamada The Idol, com The Weeknd, que essa é uma aposta, né? Então eles vão diluindo para manter a gente como consumidor fidelizado. Mas eu tenho uma percepção parecida com a sua também, assim, eu prefiro uma HBO assim, né, muito bom e poucas vezes, do que, né, uma saroca que eu nem assisto, que é a da Netflix, que eu estou com mais dificuldade. É uma coisa muito... última coisa muito boa, na minha percepção, na Netflix, foi o Dahmer. Eu achei fantástico, assim, achei muito bom. Eu vou voltar aqui para um comentário do Alisson, ainda falando da Netflix. Ele fala o seguinte: outra coisa que eu acho engraçado também é o esforço da Netflix em ganhar o melhor filme no Oscar, e a Apple TV ganhar com um filme pequeno de festival. Porque assim, eu acho que isso foi um movimento de mercado para elas poderem. Isso acho que eles não têm mais essa obsessão, assim, já deram uma relaxada. Eles estavam muito obcecados em mostrar que, aliás, gente, entre nós, como tem filme ruim na Netflix, né? Esses TV movies, é um pior que o outro, assim, mas raramente tem uns que são muito bons. Mas assim, a massa é terrível, é pior do que as séries, assim. E eles estavam muito obcecados em poder demonstrar que eles tinham essa capacidade para produzir esse tipo de conteúdo e esse tipo de conteúdo no catálogo. Então a Netflix ela estava muito isso com Roma, eu lembro, tem uns 5 anos, eu acho, e outros filmes que eles estavam obcecados. A Apple TV, a Amazon comprou o estúdio, né? A Amazon também estava. A Amazon, o MGM, né, que estava quase quebrado, hoje eles chamam de MGM Amazon Studios, né?
Mas acho que eles já deram uma relaxada também nesse sentido, assim. Mas foi importante, né, eles poderem marcar essa capacidade aí, né, como um player que era capaz também de, não, peraí, a gente pode, aqui você também vai encontrar filmes vencedores do Oscar, né? Para ele gera uma camada de percepção, né, que pode ser divulgada aí no mercado, que eles estavam muito obcecados ali, né? Mas hoje elas estão mais preocupadas com os Emmys mesmo, né? Que o Emmy que classifica esses produtos aí no nosso dia a dia, que são as séries. Uma coisa que eu esqueci de perguntar antes, Léo, para quem quer ter contato com o livro, né? Com o teu livro, como que as pessoas podem ter acesso? Qualquer varejista aí, qualquer um, você joga no Google que vai estar e pode comprar onde tiver mais barato mesmo. Entendi. Tem Kindle, tem tudo. Digital e também físico, né? Isso, Certo. E aí, voltando, né, para os dados, você traz muitos dados no teu livro, né? É muito interessante a gente saber desses números, assim, por exemplo, uma coisa que, assim, já sabia, mas, assim, a gente não tinha nenhum dado atual, é que a televisão está presente em 97% dos lares brasileiros, sim. né? E que o Brasil tem, em média, dois dispositivos digitais por pessoa, né? Que é um número também grande, assim, se for pensar. E nesse contexto, esse mercado audiovisual, ele está inserido numa tríade que é de tempo, atenção e dinheiro, né, relacionado a consumo. Achei bem interessante essa tríade para a gente perceber mesmo esse mercado que a gente está inserido. E pensando nesse mercado e nessa tríade, eu queria te perguntar quais características você considera relevantes ou interessantes para que um filme ou uma série audiovisual possa se destacar, né? Porque a gente está também vivendo nesse universo onde a gente está sendo bombardeado por muitas plataformas e muitos conteúdos. Então, de que forma esses conteúdos, sejam séries ou filmes, podem se destacar? Assim, a ideia que eu faço, né, de destaque, assim, não tem essa fórmula assim na mão, né? Mas o destaque ele vai muito pela identidade que a gente consegue gerar a partir do protagonista. Então, se você tem uma identificação, um protagonista que ele mobiliza afetos, isso vale para o protagonista e para o antagonista também, que mobilizam afetos. O que é afeto, gente? Afeto é aquilo que nos afeta, né? Seja para o bem ou para o mal, e que mobiliza essa ira das pessoas ou essa paixão, em geral, é o que tende a ser bem-sucedido, assim. Então, alguns elementos, eles são importantes, mas essa identificação, ela precisa estar presente. Que elementos são importantes? Você precisa trazer também para esse universo aí do audiovisual a representatividade, a diversidade de papéis, de personagens, mas o que vai mobilizar essa conexão afetiva são as questões humanas. Então, vou até dar um exemplo aqui da casa. Vocês já viram Vai na Fé, ou vocês estão ouvindo falar de Vai na Fé? Vai na Fé é uma novela muito bem sucedida, como há muito tempo não era ali essa novela 2, e ela é muito legal que ela é uma personagem negra, né? Então, super aí, né? 50% da população brasileira é negra, mas só isso não basta, né? Ela é uma mulher que ela também foi criada para ser uma mulher evangélica, mas ela sai de casa para ir atrás, né, de um amor ali da vida dela, e ela se vira um pouco ali para colocar comida dentro de casa. Então, ela tem vários elementos conflitivos dentro dela, como qualquer um de nós, seres humanos, tem, que isso é que gera essa conexão, né? Então, isso acontece muito, isso é muito engraçado em reality show. No reality show isso não é pensado, isso acontece naturalmente. Quem é que vence reality show, né? Pegando o BBB, que é o grande reality show aí, né, do Brasil? São as pessoas que são mais vulneráveis, que erram, que não estão com o textão pronto, né? Em geral, é o que as pessoas mais gostam ali, né? De se identificam mais. Então, se você traz esse tipo de humanidade para o personagem, aí eu lembro dessa coisa do streaming que eu estava falando para vocês, né? Que no geral o streaming você pode pesar mais um pouco nisso, né? Então são os personagens que a gente chama de mais fronteiriços mesmo. E isso tende a ser mais interessante. Agora, qual história contar, aí é o que cada um de nós pode aportar aí, né? De diferencial, né? Que é o mais difícil, mas é o mais legal também, né?
Acaba, acho que, sendo mais desafiador, né, Sim. nesse universo todo que a gente vive. E aí, falando de protagonistas, né, especificamente de séries, queria falar um pouco sobre Years and Years, né, e até uma informação que você traz no livro também, é que o The Guardian considerou, em 2019, né, na época que foi lançado, como o programa de TV mais assustador da época. Sim. Isso pela série ter uma grande proximidade, né, com o tempo que a gente está vivendo, com algumas características, e por ter várias questões do mundo atual, né, a crise migratória, a questão da tecnologia presente no nosso mundo. Tá tudo lá, né? Vários elementos que talvez um pouco a gente talvez esteja vivendo em fases distintas, mas que estão lá, né? E aí, uma outra coisa que você comenta no teu livro, ainda sobre Years and Years, é sobre uma certa temporalidade diferente, né? Do ritmo mesmo da série, né? E aí me fez lembrar do filme, né? O vencedor do Oscar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, né? Você acha que essas narrativas, né, que essas construções audiovisuais com essas temporalidades aceleradas, que tem muito a ver com o tempo que a gente está vivendo, é óbvio, né, acabam se tornando uma espécie de tendência de sucesso para as narrativas que a gente está construindo? Cara, vou te falar que eu acho que não. Primeiro, tudo ao mesmo. Não sei nem o nome do filme direito, mas eu não consegui passar de 20 minutos, gente. Eu tentei 3 vezes, tá? Depois, quando eu vi que outras. E várias pessoas que eu admiro, legais, assim, gostaram, eu falei, gente, então o problema é comigo. Depois eu vi que outras pessoas legais também, que eu admiro, também não conseguiram, aí me deu até um alívio, assim. Achei que. Mas eu não acredito nisso, não, porque pelo seguinte, assim, ainda mais quando você está consumindo no celular ou na TV. Não sei se essa questão da aceleração da narrativa, mas em geral você tem um tempo também de cena que ele precisa ser mais dinâmico, até para você deixar melhor capturado. Você vai ter um tempo de concentração do espectador, que somos todos nós, competindo com outras dinâmicas da casa, com outros devices, né? Então é mais fácil de extrair. Numa sala de cinema, você consegue ter narrativas assim mais contemplativas. Eu não, aí, por opinião, tá? Eu não acredito que a gente vá. Não acredito que nem todo mundo precisa dançar na frente do vídeo e nem que a gente vai precisar acelerar. Eu acho que isso é uma marca assim, estética do nosso tempo, que ela vem, que ela vai ficar, que ela vai se somar. Isso é natural que isso aconteça, né? Mas é igual o emoticon em qualquer comunicação, que depois ficou o debate se é cringe, se não é, que é sempre um debate de uma geração que chega para, né, romper com a geração, mas hoje já está também pacificado. Então, tem, pode usar e pode não usar. Fica ao gosto do freguês, assim, eu entendo que é por aí. É interessante, né, o que esse filme provoca, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que eu também sempre troco os nomes, porque é um nome enorme, né, mas porque eu também, várias pessoas de diferentes, né, enfim, pessoas que trabalham ou não com audiovisual, algumas adoraram, outras falaram não consegui assistir, outras Tem meio falaram... termo, né? E assim, algumas falaram assim, fiquei com dor de cabeça vendo. E acho que é a ideia mesmo, né, do filme. Ele queria provocar isso de certa forma, né? E aí, sobre Years and Years, eu queria que a gente falasse um pouco sobre a personagem que chama Bethany, eu acho, que é a adolescente que questiona aquela coisa dos limites, né, do corpo. Acho que para mim é uma das melhores personagens. Sim. Porque ela diz muito sobre o momento que a gente está vivendo. Totalmente. Eu acho, né? E ela fala que o corpo humano é atrasado e frágil, e que por isso que ela deixar de ser. E aí eu, lendo o teu livro, porque a série já tinha assistido há um tempo, eu lembrei de um filme que acho que é Crimes of the Future, do David Cronenberg, que também tá nesse universo do limite do corpo humano sendo testado. Com a arte, não é? No Crimes of the Future, né? É o corpo humano muito relacionado à performance, Sim. né? E a maneira como esse corpo não sente dor, como os órgãos podem ser retirados e para eles isso é uma espécie de prazer. E aí eu queria te perguntar sobre esse tipo de construção
de personagem, né, que transita por esse universo, né, do transhumanismo, por exemplo, né, que é o tema da Bethany. Que são personagens que não são muito comuns, né? Assim. Que eu acho que isso é legal. Isso é um elemento emergente, que a série aponta de fato, né? Ele é alternativo ao nosso tempo e está ali. Tá, de certa forma, a gente vê pela metodologia que isso aparece, porque isso tem fatos que já dizem que aquilo ali é possível, e você tem outros autores também que apontam isso, você identifica aquilo na série. E não está institucionalizado, né? E aí ela é muito interessante, gente. Para quem não viu, ela é uma adolescente super introspectiva, os pais estão preocupadíssimos, aí eles resolvem olhar o cache, né, da internet dela e acham lá a palavra trans, ela procurando muito com trans, assim, procurando por trans. Aí eles assim, nossa, é trans, ela é trans, gente. Nossa, achei que ela estava metida com terrorismo, com droga. Ela é trans, tá, vamos dormir. Eles ficaram super aliviados. Dia seguinte, filho, não, explica pra gente, é trans, explica, a gente quer te chamar do jeito que você quiser, quer acompanhar essa tua, fala pra gente, tamo junto aí, né, te chamo de menino ou de menina, né, aí ela vira e fala assim, como assim, trans, gente, eu não quero ser transgênero, eu quero sair desse corpo, é transhumanismo. E aí os pais ficam de cabelo em pé, já corta, já acabou o computador aqui em casa, não quero mais você na internet, né? Então ela já estava apontando para uma coisa, isso vai lá para a cena final também da série, que também tem isso aparece também muito em Black Mirror. Uma tia dela morre, porque ela é uma ativista, ela morre de câncer. E essa cognição, isso que é interessante, assim, o corpo já foi. Agora, esse corpo mental tem bastante a ver com essa discussão atual de inteligência artificial. O que foi apreendido até pelos rastros que a gente deixa na internet, pelo dia a dia que aquela família tinha com assistente de voz, se formou uma tia Edith, que é a Edith lá, né, aquela tia dela que morreu, que foi transferida para uma nuvem. E essa Bethany, que é transhumana, ela conversava com essa tia, se aquilo ali é um emulador, de novo, ela age a partir do que a máquina aprende, e a gente vai ver isso, tá, gente, na nossa vida, né? Eu acho que, infelizmente, né, as pessoas vão poder emular a gente, coisas que a gente fala, e vão poder reproduzir nossas formas de atuar. Então, falando da primeira pergunta, acho que esse além do corpo vai estar nisso, isso vai ser um problema. Não adianta agora os milionários darem as mãos, pedirem 6 meses de pausa no ChatGPT, já foi, está dado esse problema, e não é do ChatGPT. O ChatGPT é só uma expressão disso que está rolando, né? E acho que é interessante esse filme do Cronenberg, que acho que, né, do que eu até lembro, assim, do que eu associei na época ao filme, é que o corpo ele está sujeito, aí a gente tem que sempre, de novo, a gente tem que sair do senso comum e responder à análise do audiovisual a partir de um autor, assim, né? Vamos pegar o Bauman, por exemplo. Esse corpo também, ele está sujeito a limites que podem estar além desse corpo que a gente conhece e até constituído na cultura, poderia levar esse corpo para outros extremos ali. Isso aparece nesse filme do Cronenberg, desse cara que ele vai manipulando também o corpo e órgãos, e aquilo ali dá um prazer até certamente sexual. Então esse corpo ele pode estar a serviço desse prazer também, né? Então você vai consumir o seu corpo de uma outra forma, e você, esse eu aí constituído pela cognição que a gente conhece, que é o mesmo eu que pode ser transferido pela máquina. Então, isso é a associação que eu conseguiria fazer, assim, né, por enquanto, mas é uma coisa que, cara, teve um congresso da ABCiber em 2021, se não me engano, que falava até de transhumanismo, tinham várias, tinha um GT lá, eu até participei de um que trazia algumas pesquisas e discussões sobre o tema, mas é um tema que vai crescer. E esse filme eu acho que é o tipo de filme que quando você assiste, você fala, nossa, pera, eu acho que eu preciso ver de novo. Perturbador. Né? E ao mesmo tempo tem umas camadas que talvez, pelo menos para mim, talvez o primeiro olhar você não consiga ler, né? Você não consiga... Eu vou aqui para o comentário da Bruna, ela fala o seguinte, ela responde ao Alisson, fala, Alisson, acho interessante observar que a Netflix está focando em alguns públicos diferentes, como o grande consumo de dramas asiáticos, que vem crescendo cada vez mais. Sim.
como estudante consumidora dessa área, ao fazer parceria com as grandes produtoras e emissoras da Coreia, por exemplo, está ganhando um grande grupo de consumidores fiéis que estão deixando os streams específicos e os fansubs pela facilidade. Nossa, mas isso é bem interessante, esse comentário da Bruna pro Alisson, isso aí dá até um artigo, gente, porque assim, por que isso acontece? Primeira coisa, isso não acontece por acaso. Então você tem políticas públicas na Coreia do Sul que elas promovem esse tipo de acontecimento, porque até a nossa lei do audiovisual, na Ancine, ela tem um benchmark muito forte em cima da lei da Coreia do Sul. Então você tem um mercado regulamentado lá, que já inclui streaming, tá? Aqui esse mercado foi regulamentado, incluindo a Pay TV. Hoje ele não acontece ainda, tem muito debate sobre isso, mas ele não está regulamentado. Você precisa regulamentar a partir de onde está a demanda. A demanda, ela puxa a produção. Então, se você quiser ter produção nacional, você precisa setar isso a partir da demanda. Então, a TV linear está regulada, o cinema também, o streaming não está. Na Coreia do Sul, você já tem isso. Isso obriga com que players globais, que distribuam no mundo inteiro, como é a Netflix, produzir com players locais, conteúdos locais que tenham competitividade para serem distribuídos globalmente. Isso aconteceu. Round Six foi um fenômeno, outras séries ali, né, sul-coreanas, de certa forma, se destacam, mas você tem um conteúdo até muito maior do que o que a gente consome, comenta aqui no Brasil e em outros países do mundo. Isso é super interessante também, e por que isso é particularmente interessante para a Netflix? O mercado asiático, ele é o mercado que mais cresce atualmente, tá? A América Latina está em um ponto de saturação, a Ásia ainda tem espaço para crescer, então você tem uma identidade também estética, né? São povos diferentes, são culturas diferentes, mas a identidade estética ela acaba sendo mais favorecida se você está produzindo um conteúdo asiático, né? No sul-coreano, ainda que seja, que ele pode ser distribuído melhor ali, né? Para o Japão, para o próprio sul também do continente asiático, então isso acaba favorecendo também o mercado. E em último grau, se a gente quiser trazer mais uma camada de interpretação, gente, o audiovisual também, ele é um grande promotor de consumo, então isso tem no meu livro, conteúdo de marca, assim, por isso que as marcas ficam tão interessadas em produzir vídeos, conteúdos em vídeo, né, e hoje elas têm capacidade produtiva e plataformas para publicar isso, que são as redes sociais. É isso que faz, assim, eu fui para a Coreia do Sul ano passado, e era isso, eu fui fazer uma excursão para a Coreia do Norte, entrava no ônibus e era isso, a guia, quem aqui assistiu Round Six? É todo mundo. Era nesse nível. Quem aqui gosta de K-pop? Quem conhece BTS? Então, acaba ampliando o soft power, né, de qualquer nação. O audiovisual distribuído globalmente, ele, né, a gente não consome Coca-Cola ou quer ir para Paris ou para Nova York à toa, né? Isso está aí já plantado no nosso imaginário há muito tempo e desde sempre. E esse mercado em expansão aqui, pelo menos, eu vejo na Netflix, né? O acervo de produções asiáticas na Netflix é enorme, né? Sim. A minha sogra só assiste isso, você acredita? Eu não sei bem porquê, assim, mas ela tem tipo, se você ver ali do que ela assistiu, é enorme, assim, a quantidade de conteúdos que ela consome, todos asiáticos. Eu queria te fazer uma pergunta sobre franquias de séries, né, que você passa também no teu livro, que você fala que essas franquias de várias temporadas, elas se tornaram uma tendência, né, uma forte tendência atual. E aí te perguntar se você consegue visualizar, assim, pensando em futuro, né, o que seria essa próxima etapa de fortes tendências relacionadas às séries, assim, para além das franquias, dessas franquias de várias temporadas, alguma outra perspectiva de tendência de futuro? Assim, a franquia ela é uma resposta mercadológica, tá? Então você quer ficar reproduzindo aquela fórmula ali, né? E aquilo ali extrair o máximo valor possível do que a gente chama de propriedade intelectual, ou IP, né? Intellectual Property, isso é muito falado até no nosso mercado. Assim. Então você quer gerar um IP. A obsessão de qualquer publisher é gerar um IP. Esse IP ele quer que não só se repita em várias temporadas, mas que ele vire outros produtos, né? Que ele vire roupa, bicicleta, sei lá, chocolate, parque de diversão. No caso da Disney, por exemplo, é o auge, né? O ápice, né? E agora falando de série especificamente, assim, até coloco isso, né? Que as minisséries, elas não têm essa proposta de ser
grandes franquias. Elas são produtos mais bem acabados e ela já vem com essa proposta de ser um produto mais bem acabado. Em geral, são séries inspiradas em livros também, né? Então, você não pode ficar derivando outros produtos daquilo ali. Mas pensando assim no que seria, né, uma grande tendência, em geral, você pode pensar, do ponto de vista do mercado, você achar propriedades que você não precisa exatamente seguir sequencialmente. A gente chama isso muito de produtos autocontidos, né? Então, você até pode maratonar. Isso acontece mais entre os produtos que a gente chama de factuais, não são seriados. Então, até mesmo a Netflix agora lançou uma série lá sobre como poupar bem. Eu estava vendo outro dia. Então, o cara sempre visita uma família que tem um problema com dinheiro e ele fecha aquilo ali naquela narrativa, né? Então, essa é uma forma de isso acontecer. Então, você pode criar muitos episódios, mas você não precisa ter o consumidor ali engajado para assistir aquilo ali linearmente. E outra coisa que é muito possível que aconteça, porque assim, diferente do filme, que foi alçado à sétima arte, as séries elas não alcançaram ainda esse patamar. Então, por exemplo, você tem uma plataforma que todo mundo deve conhecer, chamada Mubi, que atua aqui no Brasil também, né? E ela lançou agora uma série que ela tem uma terceira temporada de uma série de um cineasta chamado Lars von Trier, que é um cineasta dinamarquês. Ele faz filmes de arte, filmes, né, com pretensão de serem filmes de arte, às vezes consegue, às vezes não. E ele fez essa série agora para Mubi não, ela é distribuída pela Mubi, chamada O Reino. E eu não assisti ainda, tá? Porque acho que ela envolve uma outra experiência. E talvez, né, isso seja um caminho, assim, né? Mas não dá para identificar isso como uma tendência, sabe? Mas é uma expressão, né, que se ela se repetir, talvez a gente fala de filme, né, e o cinema ele tem um pouco dessa aura aí de arte, mas as séries ainda não, porque elas são muito mais parecidas com os folhetins e com as novelas, porque elas nascem um pouco dessa lógica aí mercadológica, e não que o cinema não esteja inserido nisso também. Então, é possível que a gente possa identificar esse tipo de narrativa como mais especial nesse sentido, né, delas receberem esse tipo de classificação aí, né, de uma academia especializada nisso, né, mas por enquanto não tem muito espaço para isso, não. Tá certo. Acho que o Dário quer fazer uma pergunta, Dário? Ou comentário? Oi, sim. Não, só primeiramente agradecer, né, a tua apresentação, parabenizar por ela, também agradecer pelo diálogo, né, que foi feito aqui. E eu queria só para encerrar, né, que a gente já está para encerrar, já passou, já estamos 1h30, quase 9 horas, né. Só um comentário a partir das tuas falas e também do que a gente pesquisa aqui no grupo, né. Um pouco da questão, o soft power, como tu falou, né, que vem da Coreia, o Netflix, né, ele constitui quase como um soft power em si, né, porque o que ele traz de novo para o mercado é muito essa constituição de uma TV global. Tipo, ele é literalmente global e atua em tudo, né? E o soft power dele não está só para isso, mas está relacionado também ao que está em Years and Years, que é a questão de uma representatividade ao extremo, né? Sim. Né? Nesse aspecto. E isso acabou reverberando aqui no Brasil, né? E eu acho que talvez seja ligado com o teu tema do doutorado, citou, né? A questão de ESG, né? A questão da mídia, né? Porque agora todo mundo está tendo, pelo menos, ser inclusivo e ter representações inclusivas. Sim. E aí eu fico só me questionando uma perspectiva nacional, como é que está se colocando, né? Porque a Globo, ela trabalhou, de certa forma, isso com as produções do Google Play, exemplo das Five, que ela traz temáticas que eram impossíveis de acontecer na TV aberta, teve Aruanas também um pouco nesse sentido, e aí agora tem que é a série do Vai na Fé, que é um pouco dessa perspectiva de, inicialmente ela apareceu na mídia como algo colocado para incluir os evangélicos na pauta, na temática das telenovelas, que não estava na Globo há muito tempo, mas pelo que eu acompanho assim de longe, na verdade se tornou um grande laboratório, não sei se tu encara dessa forma, uma diversidade gigantesca e temáticas que não seriam trabalhadas numa telenovela de 7, mas sim da 9, talvez, né? Não, mas Vai na Fé ela foi totalmente construída com base em pesquisa mesmo, assim. Então você tem uma área na Globo, né,
chamada Sintonia com a Sociedade, que ela traz exatamente essa sintonia fina mesmo, com as expressões sociais que podem, de certa forma, que a gente, como produtor audiovisual e produtor de narrativas, tem, de certa forma, estar conectada, mas sem arrebentar, sem extrapolar, porque senão você descola, né? Vai na Fé, ela foi muito bem sucedida, porque ela foi muito bem embasada, ela colheu esses frutos e conseguiu estruturar uma narrativa que não é fronteiriça, como são as narrativas do streaming, mas, de certa forma, ela está ali totalmente amparada nessas questões sociais do Brasil de hoje em dia. E é quase como se fosse... acho que isso que é interessante, Dário. Ela não nasceu para, não, precisamos ter negros, trans, indígenas, né, que são os grupos identitários mais organizados, de certa maneira, aí, né, para demandar isso de qualquer empresa, inclusive da Globo. Não, ela nasceu para estar em sintonia real com essa sociedade e com esse tempo, e então ela foi escrita, e está sendo escrita, né, como qualquer novela, a partir daí. Agora, falando do ESG em geral, esse S, né, que é o social, ele acaba nascendo, sim, dessa representatividade. Em geral, é como as empresas elas conseguem alcançar mais, as empresas do audiovisual, tá? Alcançar mais essa representatividade, trazendo, né, para os filmes pelas quais elas se expressam, isso vale para a publicidade também, uma representatividade também que ela está muito associada também, de novo, a grupos identitários melhor organizados. Diversidade é uma coisa muito ampla, muitos grupos eles seguem invisibilizados, né? E a gente pode se perguntar aqui o porquê, né? Mas outros que já estão claramente identificados como consumidores, eles acabam aparecendo dessa maneira. Isso vale, né, para a publicidade que a gente assiste no YouTube ou na TV, vale para os influencers que a gente vê selecionados para algum reality show, vale para qualquer tipo de produção audiovisual que a gente tem que cobrar se isso se reflete nas práticas internas das empresas, né? Porque as certificações ESG, em gerais, elas são dadas a partir daí, né? Marcos, acho que a gente pode caminhar para o encerramento, tá? Que o pessoal não tem pergunta aqui, também acho que já foi no chat, também já deu um pouco da hora, então pode ir. Perfeito, Dário. Bom, queria agradecer primeiro ao Léo pela presença, pelas informações todas, parabenizar mais uma vez pelo livro. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui no chat, quem está também no auditório presencialmente, e falar mais uma vez que essa gravação vai ficar disponível no YouTube, né? Passo para o Léo para fazer as suas últimas considerações. Bom, eu que agradeço, gente. Foi um prazer aí, né? Sempre gostoso falar desse tema, né? Que a gente também gosta não só de pesquisar, mas também consumir. Meus contatos aí é fácil me achar, também no LinkedIn, fico em contato aí com quem quiser, tem meu site também, e é um diálogo aberto aí.